Boa noite para quem ainda está acordado aqui. Decidi começar a gravar uma apresentação de boas-vindas para o meu grupo de Bioquímica Evolutiva. Acabei de fazer essa apresentação de um tema muito interessante relacionado à bioquímica evolutiva, que conecta, na verdade, a bioquímica propriamente com a análise evolutiva, com o pensamento evolutivo. Então, o tema desse vídeo aqui é espaço de sequências, a rede neutral e a contínua expansão do universo proteico. Vou primeiro falar desse conceito, dessa ideia de espaço de sequências, e depois eu mostro do que se trata essa expansão do universo proteico. Vou falar um pouquinho do espaço de sequências. Isso aqui é uma estrutura de uma proteína, isso aqui é uma cadeia alfa de hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína que é presente no sangue dos vertebrados. Essa aqui é a cadeia alfa da hemoglobina, como a gente pode ver a superfície dela aqui, como essa nuvem branca basicamente a densidade eletrônica da proteína, a parte que não é acessível ao solvente. E a gente consegue ver a cadeia polipeptídica da proteína, como essas hélices aqui em azul. Uma globina é uma proteína composta basicamente de alfa-hélices. Então a gente consegue ver o enovelamento das alfa-hélices da cadeia de globina. Aqui tem a ponta da C-terminal da globina, esse finalzinho aqui, esse átomo, que está chamando aqui de átomo arginina 141. A arginina 141 é a parte terminal, C-terminal da cadeia de globina. A gente também tem o N-terminal aqui, que é, no caso, aqui está faltando a metionina, está faltando os primeiros átomos, começa aqui de uma serina, a terceira posição já da cadeia. É uma serina no começo dessa cadeia aqui de globina. Essa molécula aqui é o grupo M, que é um grupo prostético da hemoglobina. Ele não faz parte da cadeia polipeptídica, mas ele se liga aqui através de um resíduo de histidina, que coordena o ferro aqui do grupo M. E ele também é estabilizado por uma fenilalanina, que deve estar por aqui. Fenilalanina CD1, lisina, valina, alanina. Não é por aqui, deve ser por aqui. Histidina. Deve estar em algum lugar aqui perto. Leucina, serina, asparagina, treonina. Deve ter uma fenilalanina CD1 em alguma parte aqui. Eu sei que essa fenilalanina ela vai estabilizar esses grupos, acho que é propionato, uma coisa assim, grupos laterais da molécula dessa porfirina, do grupo M. Então isso aqui é uma proteína, eu coloquei só para mostrar aqui para quem não conhece, é um vídeo mais de divulgação mesmo, da área, uma breve introdução. A cadeia polipeptídica de uma proteína, ela é determinada pela sequência de aminoácidos. Cada aminoácido que está ligado um no outro aqui numa ordem específica. Lá pela década de quase na década de começando da 1970, teve um artigo que saiu se não me engano foi na Nature, que questionaram o fato de que como cada resíduo de aminoácido numa proteína, existem 20 resíduos de aminoácido, e cada resíduo de aminoácido numa proteína, ligado um no outro, vai determinar uma sequência específica. Se você for calcular o número de combinações possíveis desses resíduos de aminoácidos na sequência de uma proteína, é um número muito grande, é um número muito maior de proteínas que já existiram do que o número de proteínas que já pode ter existido no universo. Então, a gente chama essa combinação enorme de espaço de sequências, basicamente. Então, as proteínas vão variar em comprimento, ou seja, o tamanho da cadeia polipeptídica delas. A cadeia alfa de globina aqui tem 141 resíduos de aminoácidos. 142 se for contar a metionina iniciadora, que é crivada. Mas existem 20 tipos de aminoácidos. Então, em cada posição da cadeia polipeptídica, você poderia ter qualquer um desses 20 resíduos de aminoácidos. Se você colocar 20 elevado a 141, é o número de combinações possíveis de resíduos de aminoácidos numa cadeia de globina.
cadeia de globina não, numa proteína qualquer com 141 redes de aminoácidos. Mas apenas uma fração dessas combinações possíveis, dessas possibilidades, vai dar origem a uma cadeia de globina, porque para você ter uma globina, os aminoácidos têm que interagir de forma específica, de forma que ela consiga formar um core hidrofóbico aqui no centro, que estabiliza a estrutura globular dela. Ela precisa ter resíduos de aminoácido que são mais hidrofílicos na superfície, que vão tornar esse enovelamento aqui, esse dobramento da cadeia, que chama de enovelamento, mais energeticamente favorável, porque ela está num solvente. Essas proteínas vivem em ambiente aquoso, então a parte da superfície da proteína vai interagir com o solvente. Então, muitas possibilidades incluem resíduos de aminoácidos que ficam na superfície da proteína que seriam completamente desfavoráveis para esse novelamento aqui. Então, só uma pequena fração dessas possibilidades, desse espaço de sequências, daria uma globina funcional, mas qual será o tamanho dessa fração possível? E como será que a evolução chegou a isso, chegou nessas proteínas funcionais? Dado que, com certeza, a seleção natural não testou todas as combinações possíveis. E colocar esse questionamento na Nature, e quem respondeu foi esse senhor aqui simpático, ele já faleceu em 2004, é o John Maynard Smith. Ele criou o conceito, basicamente, de espaço de proteínas, espaço de sequências, que deu origem a esse conceito de rede neutral, que é basicamente a mesma coisa. Ou seja, a rede neutral é o conceito que desfaz essa aparente contradição na evolução. Tinha lá. Como é que as proteínas que existem atualmente, que são funcionais, se originaram, se existia uma combinação tão grande possível, e como a seleção natural, a evolução, chegou nisso, dado essa vastidão de possibilidades. O John Maynard Smith escreveu um artigo pequenininho na Nature, só comentando, e ele já tinha uma ideia pronta para isso. Ele nem trabalhava com proteínas, mas ele já tinha a ideia pronta. Ele, sendo o John Maynard Smith, ele formalizou ainda a ideia matematicamente, bem fácil de entender. Mas antes disso, ele fez uma analogia que funciona muito bem, e eu vou explicar aqui essa analogia aqui com um recurso mais recente. Eu peguei de um trabalho recente que fala do trabalho do John Maynard Smith. Ou seja, ele começou com uma analogia. Como é que uma proteína, como é que a gente chega na sequência moderna a partir da sequência inicial aqui? Então, ele fez analogia com esse jogo de palavras aqui, onde você começa com uma palavra e você vai substituindo uma letra por outra até chegar nessa palavra aqui final. A ideia do jogo aqui é que ele fez uma analogia com a seleção natural, é que você tem que chegar aqui na palavra gene, partindo da palavra word, sem que a palavra intermediária seja disfuncional, seja uma palavra que não existe no dicionário. Então, ele consegue conectar essas palavras aqui que estão conectadas em azul, nesse grafo. Esse gráfico é feito, chama isso aqui de grafo, né? Ele tem esses vértices que tem as palavras e as arestas que conectam as palavras. E as arestas é como se fossem um único evento mutacional de letras aqui nessa palavra. Onde começou com word, ele mutou aqui a palavra, o D no final para E, virou word, mutou depois o W para um G aqui, virou gore, mutou o R para um N, virou gone, e mutou o O para um E, virou gene. Ele consegue conectar essas palavras funcionais. E ele fez isso aqui com uma analogia com a seleção natural. A seleção natural precisa funcionar em intermediários que também são funcionais, porque senão ela não conseguiria chegar no resultado final sem esses intermediários funcionais. Ou seja, então deve existir uma rede que conecta, uma rede de conexões entre o ancestral e o descendente moderno dele aqui. Será que existe isso aí para o universo de proteínas? Hoje a gente já sabe que tem. Por exemplo, isso aqui é um dado experimental na paisagem adaptativa de proteínas, onde você tem a enzima de hidrofolato redutase, ela tem
Esses 4 resíduos de aminoácidos específicos aqui estão associados com a resistência contra drogas da enzima, como ela desenvolve essa resistência contra drogas. Essa enzima, ela consegue adquirir por essa via aqui mutacional essas 4 substituições que vão levar da SN-CSI, que é essa aqui são as siglas para os aminoácidos nas proteínas. Então, asparagina, cisteína, uma serina e uma isoleucina. Ela vai chegar até essa daqui, que é uma isoleucina, uma arginina, uma asparagina e uma leucina. E através de mutações cujos intermediários também são funcionais. Então, você consegue, através dessa paisagem adaptativa aqui, dessa rede neutral aqui, chegar até evoluir a enzima até um resultado funcional, uma sequência funcional. E nesse caso aqui, uma sequência que confere resistência à droga, que é usada para combater os micro-organismos, é uma droga antimicrobiana. E esses micro-organismos adquirem essa resistência através dessas mesmas substituições aqui, nesse espaço de sequências. Obviamente, esse espaço de sequências aqui é bem mais simples, porque cada aminoácido tem 19 outras mutações possíveis, então o espaço de sequência é um pouco maior. Aqui a gente fez uma simplificação, né? Então, como é que o Maynard Smith formalizou isso? Ele formalizou da seguinte forma, a rede neutral. Dada uma proteína funcional X, N é o número de proteínas que podem ser derivadas de X a partir de uma única etapa mutacional. Para simplificar, a gente pode falar de substituições, que são mutações de um resíduo de aminoácido por outro, que são fixados na população. F é a fração de possíveis mutantes de X, cuja mutação foi funcionalmente neutra. Se o produto de F e N for maior do que 1, as proteínas formarão uma rede neutral que pode ser acessada pela seleção natural. Então, com essa simples lógica que ele conseguiu formalizar esse conceito de rede neutral, que é utilizado em bioquímica evolutiva para estudar o espaço de sequência de proteínas, para estudar como as proteínas que existem hoje vieram a ser a partir dos ancestrais delas. E, para exemplificar, eu tenho esse artigo que é muito interessante, esses dados aqui é um artigo da Nature de 2010, mas é muito interessante, que ele fez uma analogia, os autores fizeram uma analogia do universo proteico com o universo físico, né? E se no universo físico, como o Hubble descobriu, ele mediu a correlação entre a distância de um ponto aqui no espaço, de um objeto no espaço, até um observador, no caso aqui esses pontos azuis, esses círculos azuis, para o círculo verde, o verde aqui no caso é a Terra, num tempo X, você vê que a distância é maior aqui num tempo Y. Essa expansão que é medida aqui por essas setas azuis, se você correlacionar a distância com a taxa de expansão, você consegue entender que o universo está expandindo e ele está expandindo a partir de um ponto no espaço, um ponto em comum no espaço. Por isso que ele infere que existiu aqui um Big Bang. Os autores fizeram uma analogia também com essa descoberta do Hubble, e eles imaginaram, por exemplo, um ancestral comum para um conjunto de proteínas homólogas. Eles pegaram nesse trabalho dele uns 300 e tantas proteínas, eu acho. 300 e tanto foi 500 e tanto, estou lembrando bem agora. Supondo que essas proteínas existiram no último ancestral comum dos organismos na Terra, chama de Luca, né? Essas proteínas começaram a expandir, você vê elas expandindo aqui nos organismos atuais, no tempo X e no tempo Y. Ele fez esse mesmo processo de correlacionar a taxa de expansão com a distância delas, para inferir se as proteínas que existem hoje, elas continuam expandindo no espaço de sequências, se elas continuam divergindo daquela forma ancestral delas, ou se elas já divergiram tudo que elas poderiam divergir, se a divergência saturou, ou se entrou no equilíbrio, ou se elas estão retraindo no espaço de sequências. Como é que eles fizeram isso, em termos moleculares aqui?
Então, eles fizeram uma metodologia bem interessante. Eles não quiseram confiar na reconstrução ancestral de proteínas como um proxy, porque a gente tem métodos computacionais de inferência de sequências ancestrais, mas eles poderiam levar a um erro aqui, porque a sequência ancestral é uma inferência, não é um dado real. Eles queriam uma coisa mais próxima de um dado real. O que eles fizeram? Tendo duas sequências modernas, a gente pode dizer que esses dois ramos aqui dessa filogenia, estou mostrando aqui em A, esses dois ramos aqui são duas sequências modernas, de homólogas, que a gente quer ver se elas estão expandindo ou retraindo no espaço de sequências, ou se elas estão em equilíbrio. Eles, como um proxy para a sequência do ancestral moderno, eles usaram um outgroup, uma sequência que é relacionada a elas, mas a gente sabe que divergiu mais cedo. Ele é como se fosse um proxy para o ancestral. Então, o que eles fizeram? Dado um sítio qualquer aqui, no caso esse sítio aqui em vermelho, eles contaram se esse sítio ele está divergindo ou convergindo, no caso em vermelho aqui, divergindo ou convergindo em azul aqui, para um sítio de uma sequência de referência, que era uma sequência homóloga, de uma proteína homóloga relacionada a isso aqui por descendência comum, por especiação, que divergiu bem antes, porque eles usaram como referência. A proteína distante, cuja relação evolutiva, a distância evolutiva é grande. Se, comparando com essa daqui, que é o proxy do ancestral, se o ancestral aqui for igual aqui, a sequência de referência, eles dizem que ela está expandindo. No caso, teve essa mutação de K para Y aqui nessa moderna aqui. Se o ancestral for diferente da sequência de referência, eles dizem que essas sequências elas estão contraindo no, no espaço de sequências, não estão expandindo, elas estão contraindo. Eles também levaram em conta, às vezes, que os aminoácidos não podem ser idênticos, mas eles podem ser similares. Então, a gente tem matrizes de aminoácidos que agrupam a distância deles por semelhança. Por exemplo, os aminoácidos têm propriedades químicas, se eles são hidrofóbicos ou se eles são positivamente carregados, negativamente carregados, se eles são polares ou apolares. Então, uma substituição de um aminoácido polar por um polar é mais próxima em termos físicos, químicos, do que uma substituição de um aminoácido polar por um apolar. Então, existem matrizes que estabelecem distâncias, scores, de acordo com as semelhanças químicas. Então, eles fizeram a mesma coisa aqui usando essas matrizes de similaridade. E no caso aqui em C, ele está mostrando os sítios aqui, que eles analisaram, no caso para essas sequências aqui. Em vermelho está os sítios em que a proteína está expandindo, e em azul são os sítios que a proteína está contraindo. A razão entre esse azul e o vermelho, que eles chamaram de KT por KA, que é K toward, como se estivesse indo em direção à referência, ou KA, que é o K away, indo, expandindo com relação à referência. Eles chamaram, eles determinaram que isso aqui era a taxa de aceleração aí nesse espaço de sequência, pode-se dizer, taxa de expansão ou contração, né? Se o valor for maior do que 1, do K T por o Ka, quer dizer que as sequências estão retraindo, elas estão ficando mais próximas da sequência de referência, ou seja, elas já devem ter atingido o máximo de divergência possível. Se elas ficarem abaixo de 1, quer dizer que elas estão expandindo ainda. E eles correlacionaram essa taxa com a distância evolutiva das sequências. Eles usaram como medida de distância evolutiva essa é equivalente a 1 menos a identidade entre duas sequências. Então, eles plotaram, fizeram essa correlação, e eles viram que, de fato, conforme a distância evolutiva que vai aumentando, isso aqui está ficando mais próximo de 1, mas ele ainda não chegou a 1, e
as sequências ainda continuam divergindo no espaço de sequências. Tanto que uma aqui seria o máximo de distância possível aqui. Ou seja, mesmo com uma distância muito grande aqui, no caso de 0,8, ainda está abaixo de 1 aqui, ou seja, as proteínas continuam divergindo no espaço de sequências. Espero que vocês tenham gostado dessa breve apresentação, essa breve boas-vindas aqui para o meu canal e para a minha página no Facebook. Talvez eu vou postar isso aqui também depois no meu site, essa aqui é minha bibliografia. Essa apresentação aqui, se vocês tiverem gostado dos slides, eu fiz essa apresentação com o R Markdown, é uma ferramenta que eu coloquei no meu site, no The Evolutionary Biochemistry, um mini curso de R Markdown, eu vou ensinar a fazer slides, no caso, slides interativos, né? Vocês viram a minha proteína aqui no começo, eu coloquei essa proteína, eu peguei uma estrutura do banco de dados e coloquei aqui para visualizar. Você consegue visualizar de forma interativa nos slides. É uma das possibilidades de utilizar o R Markdown, ele produz esses slides HTML aqui que são interativos. Então, essas aqui são as referências, se vocês quiserem conferir, ler um pouco, o paper do John Maynard Smith, que é muito bom, é bem curtinho, é menos de 2 páginas. Tem esse paper aqui na revista Genetics, que é uma reflexão passados 50 anos do Protein Space do John Maynard Smith. Essa aqui é a referência do estudo da Nature, que eu expliquei os resultados, que eu achei muito interessante. Eles fizerem esse cálculo da expansão das proteínas no universo de proteínas, com essa analogia com Hubble. Metodologia muito interessante deles, eu achei muito divertido também a leitura. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E boa noite, porque já está na hora de dormir, já são 1h30.